Bom dia, pessoal. Tudo bem? Já estão me ouvindo? Só um minutinho aqui, que eu preciso acertar o Instagram. Só um minutinho, pessoal, que eu estou apanhando do Instagram aqui para fazer a live. Bom dia, pastor. Não estou achando aqui onde eu faço uma live no Instagram, eu nunca fiz isso, sempre o pastor que me convidou. Já começamos. Pastor, me ajuda aí. Máquina esquerda em cima. Achei. Agora eu vou onde? Tem cenas normal. Alô, me ajuda! Me ajuda, pastor! Bom dia. Ah, ah, ah. Tá bom, obrigado. Vou achar aqui. Valeu. Ao vivo. Bom, ao vivo. Bom dia. Agora acredito que esteja no Instagram também. Pessoal, bom dia. Desculpa o atraso aqui, para demorar para começar, mas eu sou novo ainda, eu aprendo essas questões de tecnologia, tá? Então nós vamos retomar a nossa escola bíblica e eu tenho uma sala na nossa igreja aqui em Campo Mourão, quem é meu aluno conhece, que a gente estuda um panorama bíblico. Então nós estudamos até o final do ano passado o Velho Testamento e a gente começou o novo e aí veio essa questão da pandemia, nós paramos, ficamos com algumas aulas com temas variados e aí o pastor pediu para eu fazer a aula hoje. Eu falei, pastor, podemos começar o nosso estudo aqui e continuar com o que eu já fazia? Aí ele falou, não, tudo bem, então vamos começar.
O pessoal que está entrando pelo Instagram, se vocês quiserem entrar no Facebook da igreja, no Facebook da igreja eu estou compartilhando uns slides, tá? Eu não consigo fazer isso pelo Instagram, então quem tiver condições de assistir pelo Facebook, eu aconselho vocês a irem para lá, tá? Eu estou usando uma outra ferramenta aqui que a gente vai mostrar os slides lá que eu preparei para essa aula, tá? Então, bom, qual é a base para a gente fazer esses estudos? Então, eu tenho aqui alguns livros que estão aí na capa, tá? Então, essas coisas não são, esse é outro livro que eu utilizo, e mais um outro aqui, o Novo Testamento. Flora não tem Face, continua no Insta, vai perder os slides, mas tudo bem, depois eu posso te passar. E o principal é esse aqui, né? Esse aqui é a nossa principal base de estudo, ok? Então vamos lá. Se eu der uma perdida aqui, gente, vocês não estranham não, porque eu tenho que ficar alternando a tela entre o Face e a apresentação. Tá. Para a gente começar, nós temos que iniciar falando sobre o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? Bom, vamos falar um pouquinho sobre história da redenção, sobre Bíblia, né? Nós não podemos pensar na Bíblia simplesmente como um livro, tá? Um livro comum, um livro de leitura desse tipo, né? Por quê? A gente tem que pensar a Bíblia em alguns aspectos. Primeiro, Deus escolheu... Deus é um Deus pessoal, tá? Deus, ele se relaciona com a gente pessoalmente. E a forma como ele nos deixou, como ele escolheu para se comunicar conosco é através da Bíblia, da palavra de Deus, dos 66 livros que compõem essa biblioteca. Então, essa foi a forma como Deus escolheu se comunicar com o homem, ok? Outra questão que a gente precisa sempre enfatizar, eu gosto muito de falar sobre isso, é que quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos tratando de uma questão de fé. Não é uma questão simplesmente de estudarmos coisas que são naturais, coisas que são normais. Nós estamos falando de uma questão de fé. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que pensar que eu estou no campo da fé, não no campo da ciência, não no campo simplesmente do conhecimento, tá? E a Bíblia, como um todo, ela tem a gente pode dizer que a Bíblia é uma história de amor, de um Deus santo, todo-poderoso e que ama profundamente o ser humano que foi criado por esse próprio Deus. Então, durante todas as páginas da Bíblia, do início ao fim, a gente vai ver isso, tá? E a história da redenção, ela começa já na queda do homem, ou talvez até um pouco antes, a gente vai ver aqui. Então a gente olha lá, o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? Está lá em Gênesis 3,15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Tá? Então, a gente começa a ler esse texto e a gente vê que logo na queda do ser humano, isso aqui foi quando Deus chegou para o homem e a mulher que tinham caído e falou para eles, né? Olha, falou para o homem que ele iria comer do suor do seu trabalho, que a terra não produziria só coisas boas, mas produziria também espinhos e essas coisas, e falou para a mulher que ela daria luz em meio a dores, esse tipo de coisa. E essa aqui é a fala que ele diz, que Deus diz à serpente, né? Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, ou o seu descendente. Esse descendente que está sendo falado aqui é o nosso Senhor Jesus. Então, lá em Gênesis 3,15, quando o homem cai, Deus já está dando a solução para o nosso problema do pecado.
E depois a gente vê lá em Apocalipse 13:8, a gente saiu do primeiro livro da Bíblia para ir para o último livro. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do mundo. Então, o sacrifício de Jesus, que a gente já conversou aí algumas aulas atrás, né, sobre isso, quando eu falei sobre Páscoa, quando eu falei sobre sacrifício, a gente falou sobre esse sacrifício de Jesus, que foi o próprio Deus se encarnando na pessoa de Jesus Cristo, vindo até nós, morrendo, derramando o sangue dele na cruz para pagar a nossa culpa. Isso já aconteceu na eternidade. Isso é meio louco da gente pensar, porque quando a gente costuma pensar na questão do tempo, porque nós vivemos na Terra e nós contamos o tempo, né? Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, o tempo que a gente conta, ele é baseado no quê? Na rotação da Terra em torno do seu próprio eixo e da Terra ao redor do Sol. Só que quando nós extrapolamos, saímos do domínio do planeta Terra, a questão do tempo fica louca, tá? E para Deus que está na eternidade, a eternidade não tem tempo. Por isso que ele fala, o Cordeiro que foi imolado desde a criação do mundo. Então, Deus, ele está, desde o princípio, mostrando o seu amor e a forma como ele iria resgatar os seres humanos, tá? Depois a gente vê um pouquinho para frente, né? A vocação de Abraão, lá em Gênesis 12, de 1-3. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-se à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, esse é o ponto, por teu intermédio, abençoarei os povos sobre a face da terra. Ou, em outra tradução, diz, por meio de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então, todos os povos serão abençoados através de Abraão. Isso Deus falou para ele lá no capítulo 12 de Gênesis, quando o chamou. Por que Deus falou isso para ele? Todas as famílias da terra serão benditas por você. Porque Jesus nasceu da família, da linhagem de Abraão, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais lá para frente. Tá? Então a gente vê assim, Deus, desde o começo, falando sobre a salvação e sobre a vinda de Jesus, né? Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombras que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então, Jesus, aqui Paulo, né, na carta de Colossenses 2:16-17, que eu li agora, Paulo está falando, olha, ninguém tem direito de julgar vocês, os cristãos daquela época, pelo que vocês comem, ou pelo que vocês bebem, ou se vocês estão cumprindo todos os rituais das que estavam na lei judaica, porque tudo isso era apenas sombra do que haveria de vir. Como eu falo sempre, né? Quando a gente olha para o Velho Testamento, nós temos que olhar para o Velho Testamento com um olho para o Novo Testamento, tá? Porque tudo que está no Velho Testamento está apontando para Jesus. É sombra do que haveria de vir. A realidade, tá? A efetivação, a consumação do plano de salvação de Deus para nós se encontra em Jesus Cristo, ok? Então, a gente está falando aqui sobre a história da redenção, sobre o que aconteceu, e nós vamos passar agora rapidamente aqui sobre todos os períodos aqui. Não dá para a gente querer estudar o Novo Testamento ou ter uma compreensão melhor do Novo Testamento sem a gente entender o que aconteceu no Velho Testamento e até sobre a gente entender um pouco do que aconteceu entre o Velho e o Novo Testamento, tá? Então nós temos ali, primeiro, que a gente já falou agora, o proto-evangelho, tá? Depois nós vemos ali os patriarcas, Abraão,
que gerou Isaac, que gerou a Jacó. Jacó teve 12 filhos, um desses filhos foi José, e José foi levado para o Egito, foi vendido pelos seus irmãos como escravo para uma caravana de ismaelitas, que depois o revendeu no Egito como escravo. Então, a gente conhece a história de José do Egito, ele serviu, ele foi o segundo homem mais importante do Egito, depois ele morreu, e um tempo depois, o povo foi escravizado pelos egípcios, e começou a clamar a Deus pela libertação, tirasse deles aquela vergonha, aquela situação de escravidão. Então Deus levanta Moisés, tá? E aí Moisés tem uma questão muito importante, porque com Moisés que vem a lei, tá? E Moisés instituiu ou cumpriu uma ordem de Deus que estabeleceu a Páscoa entre os judeus. A gente já conversou sobre a Páscoa, sobre o sacrifício de Jesus, sobre o Cordeiro, o que significa aquele sangue aspergido sobre as portas, tá? E veio a libertação de Israel. 40 anos no deserto, até que chegaram à entrada da Terra Prometida. Moisés não entrou, entrou Josué, que conquistou aquela terra. Tá? E depois da conquista, a terra foi dividida em 12 tribos, tá? Uma para cada filho de Jacó, tá? E teve o período dos juízes, foi um período ali relativamente longo, onde não tinha um governo central, mas o próprio Deus, através dos juízes que ele levantava, governava aquele povo, até que o povo pediu um rei, tá? Deus permitiu que o povo tivesse um rei. O primeiro rei foi escolhido pelo povo ali, foi Saul. Depois Deus levantou Davi, e Davi gerou Salomão. Esses foram os 3 reis do período do Reino Unido, tá? Em Israel, as 12 tribos como único rei, os 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Davi era da tribo de Judá, tá? E uma das promessas que Deus fez para Davi, é que não faltaria rei da linhagem de Davi sobre o trono de Israel, tá? Essa foi uma promessa. Depois desse período, Judá, o reino de Israel foi dividido em duas, tá? Foi dividido em dois, Israel e Judá. O reino de Israel era composto por 10 tribos, e o reino de Judá era composto pela tribo de Judá e Benjamim. Tá? Depois, o reino de Judá, de Israel, desde o princípio ele foi um reino idólatra. Já começou com a implantação de 2 locais de culto. Logo que houve a separação dos 2 reinos, o Jeroboão, que foi o líder desse primeiro rei do norte, ele estabeleceu 2 pontos de culto, um ao sul e outro mais ao norte, e colocou como objeto de culto um bezerro. Então já começou dali a idolatria, e todos os reis de Israel foram idólatras, tá? Já no Reino do Sul, não. O Reino do Sul, onde ficava Judá, e tinha a cidade de Jerusalém, onde estava o templo, e ali eles permaneceram fiéis a Deus durante boa parte do tempo. Alguns reis permaneceram fiéis boa parte do tempo, não. Alguns reis foram fiéis a Deus, muitos outros foram idólatras e cederam aos deuses daquela região, e esse foi o grande problema do povo de Israel como um todo, tá? Então, veio ali depois a dispersão, que foi o fim do Reino do Norte pelo Império Assírio, tá? E depois, algum tempo depois, alguns anos depois, veio o cativeiro do Reino do Sul. É aí que a gente conhece, o pessoal foi para a Babilônia, aí vem a história de Daniel, dos Sadraque, Mesaque e Abdenego, tá? E, por fim, depois eles retornaram já sobre o domínio da Pérsia. Deus permitiu que eles voltassem, e aí nós temos Neemias, Esdras e Zorobabel, que foi a pessoa que reconstruiu o templo de Jerusalém, tá? Mas aqui, até o período do cativeiro, ainda existia o reino de Judá, e ainda existiam reis da linhagem de Davi sobre o reino de Judá. Sobre o reino de Israel, não.
Quando houve o cativeiro do Reino do Sul, na Babilônia, e retornaram, não houve mais um rei da linhagem de Davi sobre o trono de Israel. Mas aí a gente pergunta, onde é que fica, então, essa promessa de Deus de que não faltaria um rei da linhagem de Davi sobre o trono de Israel, tá? E aí a gente lembra que o nosso Senhor Jesus, ele vem da linhagem de Davi, ele vem dos judeus, ele vem do reino de Judá, tá? Por isso que algumas expressões, alguns lugares ele é chamado de o leão da tribo de Judá, tá? Então Jesus é essa pessoa e ele reina não mais num reino temporal, num reino territorial, mas o reino de Jesus é eterno. É desde quando o mundo existe até ao fim desse nosso mundo aqui e a eternidade, né, como um todo, né? Uma eternidade é difícil até a gente definir como que é, porque ela não tem tempo. Mas Jesus é esse rei, né? E ele veio, né, até nós no momento certo. Como diz a Bíblia, na plenitude do tempo. Por que a gente está falando tudo isso, né? Contando essa história? Porque a gente precisa entender bem essas questões para a gente entender alguns versículos da Bíblia. Porque, vamos colocar aqui um outro versículo. Deixa eu só me achar aqui. Nenhum estudo do Novo Testamento pode ser completo sem que se leve em consideração os acontecimentos dos 400 anos que se passaram entre a profecia de Malaquias e o nascimento do Senhor Jesus. Esse período também é chamado de período interbíblico ou de período de silêncio profético. Por que nós vamos conversar um pouco sobre isso? Foi um período de grande atuação de Deus na história, preparando tudo para a chegada do Messias, né? Agora a gente vai lá para Gálatas 4, de 4 a 5. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Jesus ele veio na plenitude do tempo, quando estava tudo preparado, quando tudo estava pronto, segundo os desígnios de Deus, segundo os planos pré-estabelecidos por Deus lá na eternidade, no conselho da Trindade. Deus falou, chegou o momento em que nós vamos pegar todas aquelas pessoas nascidas de mulher que estavam sob a autoridade da lei e vamos resgatá-los, né? Vamos transformá-los de simplesmente um povo ali do povo de Israel em filhos de Deus. Se vocês olharem, é interessante como a gente só vai ter essa relação de nós, de Deus, como nosso Pai, a partir do momento do Novo Testamento. Quando o próprio Jesus, quando ele foi perguntado pelos discípulos como que nós devemos orar, ele fala assim, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás no céu. Então, Jesus, além de nos trazer a salvação, além de nos reconciliar com Deus, nos dá esse privilégio de chamarmos esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso de Pai, tá? Então, mas quando mas para que Jesus viesse, o mundo precisava estar preparado, né, para receber Jesus. Então a gente vai ver um pouquinho o que aconteceu nesse período aí de 400 anos, tá? O primeiro período é o Império Persa, que vai de 430 a 331 a.C., tá? Os persas dominaram desde 536 até 331. Ao contrário do que fizeram os assírios foi o povo que acabou com o reino de Israel, com o reino do norte, tá? E os babilônios, que foi quem tomou como cativo o pessoal do Reino do Sul. Tá? Diferente disso, os persas procuraram repatriar os povos conquistados. Então, foi nesse período que Ciro permitiu que os judeus retornassem
e reconstruíssem Jerusalém e o templo, tá? Isso aí a gente encontra lá em 2 Crônicas 36 e Esdras 31, a gente vai ver essa história que nós estamos falando. Oi, Stephanie, bom dia. Stephanie está com a gente aqui pelo Instagram. Durante esse período, foi permitido aos judeus observar suas ordenanças religiosas sem interferência. O governo da Judéia era exercido pelo sumo sacerdote, que prestava conta ao governo persa. Tá? Havia bastante liberdade e autonomia. Então, quando eles retornaram, embora eles não tivessem um rei, eles estavam sob o domínio da Pérsia, e quem dominava o povo ali era, quem comandava o povo era os sacerdotes, ok? Por outro lado, o cargo de sumo sacerdote passou a ser político, o que deveria ser algo religioso, algo voltado diretamente para Deus, passou a ser um cargo político, o que depois, posteriormente, gerou muitos problemas, porque as lutas para ocupar esse cargo foram marcadas por inveja, foram marcadas por intrigas e até assassinatos ocorreram nesse período aí, porque era uma função importante ali, ser o governante daquela região ali da Palestina, né, onde estava estabelecido os judeus, tá? Aí depois nós vamos para o período grego, de 331 a 167 a.C., que foi um período extremamente importante também nesse contexto de vindo à plenitude dos tempos, tá? Em 333 a.C., Alexandre da Macedônia, ou Alexandre o Grande, discípulo de Aristóteles, completamente convencido que a cultura grega era a força que iria unificar o mundo, derrotou os exércitos persas estabelecidos na Ásia Menor. Então, Alexandre saiu da Macedônia, começou a conquistar toda a Ásia Menor. A Ásia Menor é aquela região ali da Turquia, vindo mais ali para o lado do Oriente Médio, chamado de Ásia Menor, né? Não sei exatamente quais os países são. A Armênia, acho que está ali, algum questão da vida ali, Carquistão, alguma coisa assim, que faz parte daquela região. Mas é aquela parte ali mais ao sul, vindo para o oeste ali da Europa, já entrando na Ásia, tá? De lá, passando pela Síria e Palestina, chegou até o Egito, onde foi recebido como o libertador do domínio persa. Então ele desceu por aquela parte do mapa, passou pela Palestina, né, a região onde está Israel, onde estavam os judeus, e foi até o Egito. Do Egito, Alexandre passou para a Babilônia e Pérsia, estendendo as conquistas até a Índia. Sua meta, isso é importante, era implantar a cultura helênica, levando o mundo conhecido a experimentar uma espécie de globalização. Então, qual um dos objetivos de Alexandre? Era que a cultura dos gregos, aquilo que eles tinham como pilar da sociedade grega, fosse espalhado pelo mundo todo. Então, é a que a gente fala da helenização, tá? Em cada país conquistado, determinava a construção de uma cidade que deveria servir de modelos aos demais. Eram construídos bons prédios públicos, ginásio para jogos e teatros, tá? As pessoas eram estimuladas a adotar nomes gregos, vestir-se como os gregos e a falar a língua grega. Aos poucos, ia se estabelecendo uma língua mundialmente falada. Então, voltando lá para aquela questão, né? Por que nós estamos falando sobre tudo isso? Para a gente entender o que Paulo falou lá em Gálatas, quando ele diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então, com a cultura grega, com o Império Grego, tá, foi se estabelecido parcialmente, porque nem todos não falavam só o grego, mas foi se estabelecido por toda essa região uma língua conhecida por eles, tá? Que era o grego. Alexandre tornou-se amigo dos judeus, preservou a cidade de Jerusalém, permitiu observar suas próprias leis, então não tentou implantar a religião grega em si, somente a cultura. Ofereceu facilidades para se fixar em Alexandria, cidade construída por ele em 331 a.C., no Egito, onde foram concedidos privilégios aos judeus comparáveis àqueles concedidos aos súditos gregos. Então ele foi um amigo dos gregos. Assim, muitos deles ficaram fascinados pela cultura grega. E se a idolatria foi a grande pedra de tropeço no período pré-exílico, a cultura helênica foi no período
do domínio grego, tá? Ou até mais para frente. Tá? Muitos tentaram adaptar a fé judaica, a fé de Israel, à filosofia grega. Por outro lado, outros resistiram ao helenismo, dedicando-se com grande afinco ao estudo da lei. Aqui a gente já começa a ver a formação daqueles grupos que a gente vai ver Jesus falando lá na frente, os saduceus, os fariseus, esse pessoal todo aí. Alexandre morreu aos 33 anos de idade. Depois houve um período de grande luta, de disputas e incertezas, porque ele não deixou um herdeiro, nem teve tempo. E depois de 20 anos de discussão ali, de guerras, eles dividiram em 5 regiões, tá? Cada uma ficando com um general, e a Palestina ficou sob o domínio dos Ptolomeus, que eram 6 egípcios, tá? E nesse período também, eles tiveram preservaram aquilo que Alexandre tinha dado para os judeus, né? E foi nesse período que surgiu o que a gente chama de Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento, das escrituras do Velho Testamento, para o grego, ou a tradução dos 70. E o governo continuava a ser dos persas. Tá? Depois disso, os Seleucidas, que eram outro grupo dos gregos, conquistaram aquela parte que era estavam sob o domínio dos Ptolomeus, e aí começou a ter um período de conflito, porque, ao contrário do que os Ptolomeus faziam de dar liberdade religiosa, os Seleucidas não, tá? Então, Etíoco Epifânio marchou contra Jerusalém e profanou o templo, oferecendo uma porca no altar, e depois construindo um altar a Zeus dentro do templo de Jerusalém. Então, isso aí para o judeu foi uma afronta sem tamanho, porque, primeiro, ofereceu no altar do sacrifício, o altar que é reservado para o culto a Deus, ele ofereceu um animal considerado imundo, tá? Que era um porco. E depois, dentro do templo, ainda construiu um altar a um deus pagão, Zeus. Então, foi um período assim, de grande turbulência. Ele escravizou os judeus, destruiu tudo que ele podia encontrar de escritura, torturou os judeus, tentando fazer com que eles renegassem a fé, renunciassem à fé, tá? E os judeus foram divididos entre os helenistas, aqueles que concordavam com a cultura helena, e os ortodoxos, e isso gerou o que ficou conhecido como a revolta dos macabeus, né? Então, eles, tentando essa implantação do culto aos deuses gregos, né? Eles mandaram uma pessoa até uma determinada vila lá de Israel, e para que um chefe daquele clã ali adotasse a fé dos gregos, né? E nesse momento, esse homem, esqueci o nome dele agora, mas é o pai de Judas Macabeu, ele mata esse emissário, tá? E foge para as montanhas. E daí dá a chamada revolta dos Macabeus, né? Judas, que era filho desse homem que matou o emissário lá do Império Grego, né? Apelidado de Macabeus, que quer dizer martelo, liderou os judeus contra os Seleucidas e conquistaram boa parte da cidade de Jerusalém, purificando o templo. Tá? Judas Macabeu encampou em si mesmo a autoridade sacerdotal e civil. Então aí passou a ter um período de domínio novamente de um judeu sobre o povo, que foi o período dos Macabeus e que durou até o ano 63 a.C. Nesse período, Pompeu tomou a cidade de Jerusalém. Pompeu era um general grego, tá? Penetrou até os Santos dos Santos, sem, todavia, tocar nos tesouros do templo. Os judeus nunca perdoaram por isso, né? Assassinou muitos judeus, 12 mil, e acabou a autonomia do povo de Israel. Obrigado, pastor Matatias, isso mesmo. Tá? E em 47, Herodes o Grande foi nomeado rei da Judéia pelo imperador romano. Tá? Então nós estamos aqui traçando o pano de fundo para a chegada de Jesus até o nascimento de Jesus, né? Tudo o que aconteceu. Nós fizemos um resumo da história de Israel até
o período do retorno do exílio, que é algo que está na Bíblia, a gente se baseia na Bíblia. Depois a gente falou sobre o período ali dos 400 anos, rapidamente, sobre o que aconteceu, quais os impérios que governaram ali, o que cada um fez para que isso, para que contribuísse para aquilo que está escrito lá em Gálatas, né? Chegada da plenitude dos tempos, viesse Jesus para nos resgatar da lei e nos transformar por adoção em filhos de Deus, né? Então, a gente viu a cultura e a língua dos gregos, né? A cultura helenista sendo espalhada pelo mundo. E aí veio até o Império Romano no ano 60 a.C., onde colocou Herodes como o rei da Judéia, tá? Herodes era extremamente cruel e estava reinando na Judéia por ocasião do templo e mandou reconstruir ou reformar o templo de Jerusalém, ok? Então, esse é o pano de fundo do nascimento de Jesus. Como estava a Palestina naquele momento? Então, a Palestina tinha um governo estável, tá? Pelos romanos, com um forte poderio militar. A gente não pode achar que os judeus estavam ali, ou que os povos estavam ali na Judéia, simplesmente numa boa com o Império Romano. Não, eles estavam ali debaixo de uma forte vigia dos exércitos dos romanos, tá? Os romanos, eles tinham, quando eles expandiram o império, eles construíram estradas muito boas, eles procuravam construir estradas retas e tinham boas rotas marítimas, tá? Possuía uma língua universal. O grego era falado ou era conhecido por grande parte do mundo daquela época. Bom dia, Washington. Washington, pequeno, grande homem. Saudade, irmão. Abraço. E tinha uma grande corrupção moral no povo, miséria, exploração, tá? Uma coisa que essa corrupção moral parece, a gente olhando o mundo atual, olhando o mundo na época dos patriarcas, olhando no período dos 6, olhando essa época de Jesus e olhando para a gente agora, parece que essa corrupção moral ela está sempre conosco aqui, e nós só somos libertos dessa corrupção moral quando a gente entende os planos e os propósitos de Deus para a vida da gente, e que a gente não está no mundo simplesmente de passagem, mas a gente está aqui para a gente ser bênção na vida das pessoas, e não se usar e se aproveitar das pessoas. Nós estamos aqui para servirmos aos outros. Então, a grande corrupção moral e uma confusão espiritual, uma confusão porque se misturou ali muitas religiões, se misturou o judaísmo, se misturou a religião grega, depois se misturou a religião dos romanos, que era parecido com a religião grega, tinha a região dos povos ali da Cananéia, de que vinham já de séculos, tá? O misticismo, o ocultismo, então estava tudo isso misturado ali, por isso que a gente vê algumas vezes os discípulos falando de algumas coisas Jesus, quem que pecou, foi ele ou foi seu pai? E aquelas conversas, porque existia um ocultismo ali nessa época de Jesus também, tá? Mas esse era a situação, o pano de fundo na época que Jesus chegou. E para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, nós temos aqui os grupos que existiam na Palestina na época de Jesus, tá? Então, os escribas, que eram pessoas os doutores da lei, as pessoas que estudavam, que entendiam principalmente a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os fariseus, que eram os zelosos da lei, aquelas pessoas que estavam ali, que queriam cumprir literalmente o que a lei dizia, os sacerdotes, que eram as pessoas responsáveis pela divulgação, pelo culto a Deus, por todo esse processo ali de sacrifícios e essas coisas, tá? Os saduceus, que eram um grupo mais ligado
as tradições, a cultura helenista, tá? Eles eram mais liberais que os fariseus, e foi um grupo que fez grande oposição a Jesus também, tá? Tinha os herodianos eram um grupo de judeus, aqui não é mais religioso, mas é mais voltado para a questão política, que era um grupo que imaginava ou pensava que Israel poderia viver, né, que os judeus poderiam viver pacificamente sob o domínio dos romanos, tá? Então, Herodes, foram vários Herodes ali que governaram sobre aquela região, então eles achavam que podia conviver harmoniosamente com esse povo, tá? Os samaritanos, que eram os excluídos, vamos dizer assim, era um povo que ele era marginalizado pelos judeus. Por quê? Lembra quando eu falei lá atrás da divisão dos reinos, né? Que o reino do norte tinha Jeroboão, e Jeroboão estabeleceu o culto idólatra. Então, o reino do norte tinha como capital Samaria, tá? E o reino do norte sempre foi voltado a outros deuses. Quando os assírios destruíram o reino de Israel, o povo ainda permaneceu lá. Boa parte do povo ficou por ali ainda, mas eles se misturaram tanto na questão de raça, de etnia, quanto na questão da religião. E quando lá Zorobabel tentou reconstruir o templo, os judeus não permitiram, falando, não, nós queremos que só aqueles que não se misturaram, aqueles que são puros aqui, que reconstruam. Isso criou uma inimizade que a gente vê lá, Jesus, quando Jesus conversa principalmente lá em João 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ela fala, João escreve, né, porque os samaritanos não se dão com os judeus, né? Então era outro grupo ali também, e que Jesus mostrou amor, mostrou compaixão e mostrou que nele, em Jesus, não existe divisão, não existe grego, não existe gentil, não existe judeus, mas ele nos torna, todos nós, um único povo, um povo de Deus. O penúltimo grupo aqui é o grupo dos zelotes. Aqui já era Zelote vem de zelo, de zelosos, né? E eles eram zelosos da lei, zelosos da tradição judaica, mas era um grupo que acreditava que precisaria usar força, usar das armas para conseguir a libertação de Israel. E interessante a gente ver que dentro do grupo dos 12 que Jesus separou para ele, tinha um que era desse partido, dos Zelotes. Para a gente ver mais uma vez, Jesus nunca fez acepção de pessoas, independente da situação que essa pessoa estivesse. E faz isso conosco hoje. Jesus não faz, né? Deus não faz acepção de pessoas, Deus não nos divide, Deus não coloca a gente em escalas, né? A única coisa que nós precisamos para ter um relacionamento com Deus é arrependimento, confissão de pecado, crer no sacrifício de Jesus e termos fé nesse Deus. São esses os requisitos, o resto é com Ele, o resto é dele. Então, não importa a nossa situação anterior, importa como nós vamos nos tornar depois que nós nos chegarmos até a cruz, depois que nós olharmos para aquela cruz e entender que ela é nossa, que a gente precisa reconhecer que o sacrifício de Jesus foi o sacrifício que nós deveríamos fazer. Isso é suficiente. Não importa se ele era zelote ou se ele era um publicano, que é o último grupo que eu vou falar aqui nessa manhã. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram as pessoas que eram responsáveis por coletar os impostos e coletar os impostos dos judeus e repassar aos romanos, tá? E Jesus também tinha um publicano entre os seus. Mateus era um coletor de impostos, tá? Então, Jesus tinha zelote e tinha publicano entre os seus discípulos. Tinha pescadores, né? Tinham homens da lida, do trabalho duro, e mais para frente a gente vê também que ele escolheu um erudito, que foi o apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas, 13 dos 27 livros do Novo Testamento, que a gente começa a estudar mais profundamente a partir de agora. 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo, tá? Então, esse, gente, é o pano de fundo
daquilo que estava acontecendo, de toda a história de Israel, a história da redenção que se consumou em Jesus, que veio na plenitude dos tempos. Então, ele veio no momento certo da história, quando Deus preparou todas as coisas, porque eu não acredito em um Deus que deixa as coisas acontecer por acaso, mas eu creio num Deus que desde a fundação do mundo tem a história, o controle da história de todos os fatos na sua mão. Então, muitas vezes a gente pode achar, durante a história, que aconteceram coisas terríveis, coisas horrorosas e que parece que tinham fugido ao controle de Deus. Não fugiram. Deus sempre esteve no controle para que as coisas caminhassem, e as coisas vão continuar caminhando até os acontecimentos do fim, que, embora pareçam caóticos, Deus também tem controle sobre todas as coisas. Tá? Nada foge ao controle de Deus. E nós temos que acreditar nesse Deus, ter fé nesse Deus que cuida da gente, desde o princípio. Desde quando o homem pecou, ele já proveu a solução para nós em Cristo Jesus. O descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Tá? Desde o começo, Deus tem demonstrado seu amor, sua compaixão, sua graça e sua misericórdia sobre nós, sobre os povos. Tá? Desde o começo, Deus foi conduzindo a história e conduziu até a primeira vinda de Jesus pelos fatos que nós conversamos aqui, dos domínios, dos impérios que surgiram e caíram, até o nascimento de Jesus. E vai continuar, e continua conduzindo, e vai continuar conduzindo a história da raça humana até o derradeiro dia final, glorioso dia em que Jesus voltará e estabelecerá eternamente o reino que foi prometido lá para Davi, que não faltaria um rei da linhagem de Davi. Nosso Senhor Jesus Cristo reina. Hoje reina sobre a igreja. Hoje ele tem um reinado sobre nós. Mas chegará um tempo em que ele estabelecerá o reinado dele em toda a terra, novos céus e nova terra. E eu quero crer que nós estaremos juntos nesse novo céu e nova terra que Jesus está preparando para nós. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Ele nos trouxe até aqui e vai continuar nos conduzindo nessa história, tá? E eu espero que você continue com a gente aí nas próximas aulas. Eu pretendo, mesmo quando a gente retornar desse período aí de pandemia, eu pretendo continuar fazendo as transmissões aqui pelo Face, pela página do Face da igreja, tá? Então, se você quiser acompanhar a gente aí, será muito bem-vindo, mas você que é de Campo Mourão, que é membro da Igreja Metodista de Campo Mourão, você tem a obrigação de assistir com a gente lá na nossa salinha, para a gente ficar perto, para a gente olhar um no olho do outro, para quando a gente puder, a gente dar um abraço e dizer, olha, nós estamos juntos aqui no Senhor, tá? Obrigado por você que acompanhou esse tempo com a gente aqui, espero que Deus abençoe, né? Minha oração é para que Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? O pastor, ele não está conosco hoje aqui, porque ele está sem internet desde, acho que quinta ou sexta-feira, e provavelmente no meio dessa semana aí vai ser restabelecida a internet dele lá, tá? Teve um problema com a Copel, que retirou todos os cabos das operadoras de telefone do poste, e aquela região toda ali, onde o pastor mora, ficou sem internet. Aos poucos está retornando, e espero que domingo que vem, não sei se serei eu, se será outro professor aqui, se nós vamos retomar nós não vamos, né, pastor? Só na outra semana ainda. Mas a gente vai continuar fazendo esse nosso estudo aqui, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar esse momento? Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor sempre está no controle de todas as coisas e nada foge ao teu domínio, Pai. Obrigado a Deus, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e por mais que às vezes a gente não entenda algo, nós cremos que o Senhor sabe perfeitamente por que está acontecendo, e Deus, isso é bom para nós. De alguma forma, o Senhor irá nos abençoar com isso, Pai. Te agradecemos por esse momento de escola bíblica, de estudo, Deus, de todo esse pano de fundo que
preparou a vinda de Jesus, Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela Bíblia, que através dela o Senhor se comunica conosco, o Senhor nos diz, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar para nós, Pai. O Senhor se revela a nós a cada vez que nós abrimos essas páginas e, Deus, estudamos e meditamos, o Senhor se manifesta, o Senhor se revela através de nós, Pai. Cada vez que alguém expõe a Bíblia, o Senhor está se revelando a nós, está mostrando a sua vontade, o seu desejo, está mostrando a Deus, acima de tudo, o seu amor, a sua graça, ó Deus, sobre as nossas vidas. Obrigado por cada uma das pessoas que acompanhou com a gente aqui durante esse período que estivemos online. Obrigado, a Deus, pelas pessoas que irão assistir. E eu peço, a Deus, que o teu Espírito Santo ministre a vida de cada um deles. Nos abençoe no restante desse dia. Colocamos as nossas vidas, as nossas tarefas, tudo que queremos fazer diante do Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome do teu Filho Jesus, do nosso amado Salvador, nós oramos e agradecemos. Amém. Pessoal, valeu, muito obrigado e até a próxima.